Hannah Mitchell nunca imaginou que seus últimos minutos de vida chamariam a atenção de um presídio inteiro. Nos corredores frios de uma penitenciária americana, onde a esperança parecia morrer todos os dias, uma mulher aguardava a execução marcada para a madrugada seguinte. Os guardas caminhavam em silêncio, as detentas cochichavam com medo, e Hannah, sozinha em sua cela, segurava uma pequena Bíblia que recebeu da filha na última visita. Mas algo estranho e profundamente espiritual começou a acontecer pouco antes da execução. O pedido final dela surpreendeu toda a equipe do presídio. Enquanto muitos presos pediam refeições especiais, telefonemas ou objetos pessoais, Hannah pediu apenas uma coisa: orar. E foi durante esse momento de oração que algo totalmente inexplicável tomou conta daquele lugar. O que testemunharam naquela noite não é fácil de descrever. Foi tão inesperado, tão profundo, tão impossível de ignorar, que os guardas, as detentas e até a direção do presídio ficaram paralisados diante do que viram. Prepare-se, a história que você vai ouvir agora não é apenas sobre uma mulher inocente condenada à morte. É sobre como Deus pode entrar no lugar mais improvável, na hora mais escura, e transformar tudo. Assista até o final, porque o que aconteceu deixou todo o presídio em silêncio. Tá no ar mais um vídeo do seu canal, onde o milagre começa, porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhum relato de fé e esperança. Meu nome é Brian Evans e durante quase 10 anos trabalhei como assistente administrativo em um centro médico de Cleveland, Ohio. Não sou pastor nem líder religioso, mas o que testemunhei anos atrás mudou completamente a minha visão sobre fé, justiça e intervenção divina. Foi nesse hospital que conheci Hannah Mitchell, uma enfermeira que carregava no olhar a calma de quem nasceu para cuidar. Hannah era o tipo de pessoa que iluminava silenciosamente o ambiente, sempre atenciosa, sempre gentil, sempre pronta para ouvir. Os pacientes confiavam nela como se fosse da família. Muitos a chamavam de uma enviada de Deus. Além disso, ela era mãe dedicada de Chloe, uma menina de 14 anos, e participava de uma pequena igreja evangélica no bairro, onde cantava no coro e servia com o coração. Era difícil imaginar que alguém como ela pudesse ser acusada de algo terrível. Mas a vida, às vezes, vira de cabeça para baixo de um jeito que ninguém consegue prever. Tudo começou numa tarde aparentemente comum. Um paciente em cuidados paliativos sofreu uma parada cardíaca poucos minutos depois de receber uma medicação intravenosa. A equipe correu desesperadamente para reanimá-lo, mas foi tarde demais. Como manda o protocolo, uma investigação interna começou imediatamente. E de maneira que até hoje me incomoda, todas as suspeitas recaíram sobre Hannah. Alegaram que ela havia administrado o medicamento errado. E pior, que teria feito isso de forma deliberada. Eu estava na sala ao lado quando a chamaram para o interrogatório. Vi o desespero nos olhos dela, as mãos tremendo e a única frase que repetia: "Eu segui o protocolo, eu segui o protocolo." Isso não fui eu, mas as engrenagens da acusação já estavam em movimento. Uma colega, nervosa demais para ser convincente, disse que não viu Hannah checar a dosagem. A direção do hospital queria uma resposta rápida. A família do paciente exigia justiça. A mídia sensacionalista aproveitou o caso. E como acontece muitas vezes, a verdade passou a ser moldada pelo barulho, não pelos fatos. Em poucas semanas, Hannah foi formalmente acusada de homicídio. O julgamento foi uma corrida contra o tempo, uma corrida perdida. Com provas frágeis, depoimentos contraditórios e pouco espaço para a defesa, ela foi condenada à pena de morte. Eu estava presente quando a sentença foi dada.
Nunca esquecerei o som abafado do choro da filha dela, Chloe, enquanto Hannah, algemada, era retirada da sala olhando para o chão. Era como assistir uma injustiça arrancar o futuro de uma família. Hannah foi enviada para um presídio feminino no Arizona, onde aguardaria sua execução. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que Deus não tinha terminado essa história. Os dias seguintes à sentença foram, segundo o que soube depois, os mais difíceis da vida de Hannah. No presídio feminino de Florence, Arizona, o tempo não passava, apenas esmagava. As luzes frias, os passos rígidos dos guardas, as portas de ferro batendo, tudo parecia lembrar que ela estava caminhando para um destino que não merecia. Eu escrevia cartas para ela de vez em quando, tentando oferecer algum tipo de conforto espiritual. Às vezes ela respondia, outras não tinha forças. Seu advogado tentou todos os recursos possíveis, mas cada ligação trazia a mesma notícia amarga. O pedido foi negado. Quando faltavam apenas 4 dias para a execução, Hannah recebeu a autorização para uma última visita da filha. E, segundo me contaram, foi uma das cenas mais dolorosas que já aconteceram naquela sala de vidro grosso, onde mães e filhos se despediam sem toque, sem abraço, apenas com palavras sufocadas. Chloe entrou segurando uma pequena Bíblia de bolso, antiga, com o nome do avô pastor gravado na capa. Ela pressionou a Bíblia contra o vidro e disse com a voz embargada: "Mãe, Deus ainda está com você. Eu oro por você todas as noites." As lágrimas de Hannah caíram silenciosas. Ela respondeu: "Filha, eu só queria que você soubesse que eu nunca fiz aquilo." Chloe sorriu com um brilho firme. "Eu sei, mãe. Deus também sabe." Aquele momento reacendeu algo que Hannah julgava ter perdido: fé. Depois da visita, ela voltou para a cela diferente, mais leve, mais silenciosa, mais consciente de que, mesmo nos últimos dias, Deus ainda podia ouvi-la. E então, com apenas 48 horas restantes, ela fez um pedido à direção do presídio. Não pediu comida especial, nem televisão, nem telefone. Seu último desejo foi simples e inesperado. "Eu gostaria de orar, sozinha, na capela do presídio." Os guardas estranharam. A direção discutiu, mas por alguma razão que ninguém explicou direito, o pedido foi concedido. E isso se tornaria o divisor de águas dessa história. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse apenas 10 minutos para falar com Deus, qual seria a sua oração? Escreve aqui nos comentários. Talvez sua resposta toque alguém hoje. E se essa história está falando com você, deixa seu like e se inscreve no canal Onde o Milagre Começa. Isso ajuda demais a espalhar mensagens que fortalecem a fé. E se você está passando por um momento difícil, eu preparei o e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Ele não é só um livro digital. É um guia espiritual com 7 desafios práticos para ajudar você a atravessar qualquer batalha com fé, direção e paz. Por menos de 10 centavos por dia, você investe na sua vida espiritual e ainda ajuda esse canal a continuar trazendo histórias que edificam vidas. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. No dia seguinte ao pedido, pouco antes das 5 da tarde, 2 guardas apareceram na cela de Hannah. Eles não disseram muito, apenas abriram a porta, algemaram suavemente seus pulsos e avisaram: "Mitchell, você tem 15 minutos na capela." Hannah respirou fundo. Sua garganta secou. O peso da sentença estava ali, atravessado no peito, mas havia também um fio de esperança, fino, quase imperceptível, mas real. Era a primeira vez em anos que ela caminhava rumo a um lugar onde não precisava se defender, apenas respirar. Enquanto seguia pelos longos corredores do presídio feminino de Florence, ouvindo o eco dos próprios passos, Hannah sentia um misto de medo e paz.
As detentas observavam pelas grades, algumas em silêncio, outras murmurando orações baixas. Algumas a encaravam com compaixão, outras com pena, mas ninguém zombava. Era como se todos ali soubessem que algo estava prestes a acontecer, ainda que ninguém entendesse o quê. Quando chegou à porta da capela, os guardas destrancaram o cadeado e abriram espaço para que ela entrasse. O lugar era simples, muito simples. Paredes bege descascadas pelo tempo, bancos de madeira desgastados, uma pequena cruz pendurada e uma janela alta por onde a luz do fim da tarde entrava como um feixe dourado. Era uma capela evangélica usada raramente, mas carregada de histórias, lágrimas e promessas que jamais saíram daquele lugar. Hannah caminhou devagar até a primeira fileira, segurando a pequena Bíblia da filha contra o peito. Ela se ajoelhou, mas quando tentou orar, nada saiu. A mente estava cheia demais. A dor era grande demais, o medo era alto demais. Ela colocou a mão sobre o rosto e chorou em silêncio. As palavras não vinham. Foi então que ela abriu a Bíblia sem pensar muito. O pequeno livro se abriu no salmo que seu pai sempre citava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. As lágrimas de Hannah caíram sobre as páginas. Ali, sozinha, ela finalmente encontrou palavras. Senhor, eu não estou pedindo para viver. Eu estou pedindo para não morrer com medo. Fica comigo. O ar da capela pareceu mudar. Hannah descreveu a sensação depois como um silêncio vivo, como se Deus estivesse sentado ao lado dela, ouvindo cada respiração, cada lágrima, cada palavra quebrada. Ela permaneceu ali até que os guardas chamaram. Mitchell, acabou o tempo, mas o que começou naquela capela não terminaria ali. Quando os guardas a retiraram da capela e a conduziram de volta à cela 214, Hannah sentia a alma dividida. Parte dela estava devastada. Outra parte, estranhamente tranquila. Era como se, no interior daquela pequena capela, Deus tivesse acendido uma luz que a morte não poderia apagar. Ao chegar ao bloco de celas, as luzes fluorescentes piscavam de maneira irregular, um efeito comum ali, mas naquela noite parecia mais intenso. As detentas observavam Hannah enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor. Algumas murmuraram palavras de encorajamento, outras apenas tocaram as grades, em silêncio. Era como se toda a ala feminina soubesse que aquela seria a última noite dela naquele mundo. Quando a porta se fechou atrás dela, o som do metal ecoou como um aviso final. Hannah sentou-se na pequena cama militar, olhando para o nada. Pegou a Bíblia da filha, abraçou contra o peito e respirou fundo. Depois de alguns minutos, abriu o livro ao acaso. Seus olhos caíram em uma frase sublinhada. Clama a mim, e responder-te-ei. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez em muitos anos, orou sem medo, sem pressa, sem tentar parecer forte. Senhor, se essa for mesmo a minha última noite, me dá paz. Se o Senhor quiser me levar, eu aceito. Mas, por favor, não me deixa sozinha. As horas passaram devagar. À meia-noite, uma detenta no corredor distante começou a cantar um hino antigo. A melodia ecoou pelas paredes, preenchendo o presídio com uma tristeza bonita, quase sagrada. Hannah ouviu e chorou. Foi então, por volta das 2h15 da madrugada, que algo aconteceu. Algo que nenhuma explicação humana consegue sustentar. A cela, que até então estava mergulhada na escuridão, começou a ser preenchida por uma luz suave, como um brilho quente surgindo no canto esquerdo do teto. Mas não era luz artificial, não vinha do corredor, não vinha dos refletores externos, e muito menos vinha da janela minúscula que dava para o pátio. Era uma luz viva, intensa, mas suave, branca, mas com um brilho dourado ao redor. Hannah ergueu o rosto e, pela primeira vez desde sua prisão, não sentiu medo, sentiu presença.
Ela descreveu depois que a luz parecia respirar, como se envolvesse seus ombros com um calor reconfortante, como se dissesse sem palavras: eu estou aqui. Aquela paz que invadiu a cela não poderia ser natural. Nenhuma explicação técnica ou psicológica dava conta daquilo. Hannah permaneceu ajoelhada até o amanhecer, com a Bíblia aberta diante dela. E aquela luz que ninguém jamais conseguiu explicar, foi o anúncio silencioso de que o milagre estava vindo. A madrugada foi longa. Hannah permaneceu ajoelhada, envolvida pela luz suave que nunca deveria estar ali. E quando, finalmente, o som metálico do primeiro turno ecoou pelos corredores, algo extraordinário começou a acontecer. Algo que mudaria a história daquele presídio para sempre. Por volta das 5:02 da manhã, 2 guardas iniciaram a ronda. Um deles, veterano e conhecido por ser cético, parou no meio do corredor e franziu a testa. "Você está sentindo isso?" O outro inalou profundamente. O ar estava diferente. Um cheiro doce, suave, como o aroma de flores recém-abertas, percorreu o bloco feminino. Não era perfume, não era produto de limpeza, não era nada reconhecível. Era algo natural e, ao mesmo tempo, completamente sobrenatural. Quando chegaram diante da cela 214, ambos congelaram. A cela estava iluminada, mas a lâmpada não estava acesa. Aquela mesma luz suave, a mesma que Hannah tinha visto horas antes, agora preenchia o ambiente inteiro. E no centro dela estava Hannah, ajoelhada, com a Bíblia aberta no colo, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Os guardas não sabiam o que fazer. A cena era tão impactante, tão completamente fora da realidade daquele lugar, que os dois simplesmente ficaram parados, olhando. Um deles, quase sem voz, apenas sussurrou: "Isso é impossível." As detentas começaram a despertar, assustadas com a claridade. Uma a uma se aproximavam das grades em silêncio, testemunhando algo que nenhum filme, nenhum sermão e nenhum livro poderia reproduzir. Era como se Deus tivesse entrado na cela. O silêncio tomou conta do presídio inteiro. Até as mulheres, que costumavam discutir ao amanhecer, ficaram mudas, segurando as barras, com os olhos arregalados. Foi nesse exato instante que o telefone da direção tocou. A diretora atendeu irritada, já preparada para lidar com burocracias matinais. Mas ao ouvir a voz do oficial do departamento jurídico, ela empalideceu. "Suspenda tudo imediatamente." Uma ex-enfermeira do hospital, onde o caso começou, se apresentou. Ela confessou ter cometido o erro na medicação. "Temos documentos assinados. Temos provas. A execução deve ser cancelada na hora." A diretora deixou o telefone cair. Guardas correram até a cela. A luz suave começou a desaparecer lentamente, como quem se retira, deixando paz no lugar. Quando abriram a porta, um dos guardas segurou Hannah pelos braços e disse: "Hannah, levante-se. Você está livre. A verdade apareceu." Ela olhou ao redor confusa e respondeu com a voz embargada: Eu sabia que Deus não me deixaria sozinha." E naquele instante, muitos ali, guardas, detentas, funcionárias, sentiram lágrimas descendo sem conseguir explicar por quê. Era impossível negar. Ali, naquela cela, Deus tinha tocado a terra. Quando os portões do presídio se abriram naquela manhã, o silêncio ainda pairava no ar como uma neblina espiritual. Os guardas, acostumados à dureza do dia a dia, falavam baixo, como se não pudessem quebrar o que tinham presenciado. Algumas detentas choravam sem entender por quê. Outras oravam em voz baixa, dizendo que nunca mais seriam as mesmas depois daquela madrugada. Hannah caminhou lentamente pelo corredor principal, agora sem algemas, acompanhada por 2 oficiais. O sol do Arizona tocou seu rosto como um abraço inesperado. Ela fechou os olhos por um instante. Era quase como sentir Deus lhe dizendo: "Eu te ouvi, eu te livrei."
Do lado de fora, sua filha Chloe esperava. Quando viu a mãe cruzar o portão, correu como quem corre para a vida. O abraço das duas foi tão forte, tão cheio de lágrimas e alívio, que até os funcionários que acompanhavam a cena se afastaram com respeito. Hannah segurou o rosto da filha e disse: "Eu te disse, Deus nunca abandona quem busca a Ele." Chloe apenas chorou, sussurrando: "Eu sabia, mãe. Eu sabia." Nos dias seguintes, a história começou a ecoar não apenas no presídio, mas também fora dele. As mulheres que testemunharam a luz sobrenatural contavam o que viram com tremor na voz. Uma delas, chamada Verônica, que dividia o bloco com Hannah, pediu uma Bíblia para a capelã da prisão naquela mesma manhã. Ela disse: "Se Deus entrou naquele lugar, eu quero essa mesma luz na minha vida." Até alguns guardas, endurecidos pelos anos de serviço, admitiram sentir algo diferente. Um deles confidenciou a um supervisor: "Eu nunca acreditei nessas coisas, mas aquela cela estava cheia de paz. Não sei explicar." Hannah, agora livre e reconhecida como inocente, decidiu que sua vida não seria definida apenas pela injustiça que sofreu, mas pela graça que recebeu. Ela passou a visitar centros de reabilitação para mulheres, oferecendo apoio emocional e espiritual. Falava sobre esperança, sobre oração, sobre o Deus que visita celas, cura corações e desmancha sentenças injustas. E eu, Brian, quando a reencontrei meses depois, vi nos olhos dela a mesma paz que iluminou a cela naquela madrugada. Uma paz que não é deste mundo. A história de Hannah Mitchell não é apenas uma história sobre injustiça. É uma história sobre um Deus que visita pessoas no vale mais escuro, no momento mais improvável, para lembrar que Ele jamais abandona quem clama por socorro. E há um versículo que define perfeitamente tudo o que aconteceu naquela cela. Salmo 34:18. "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido." Essa verdade se cumpriu diante dos olhos de quem presenciou aquela madrugada. O Senhor esteve perto, tão perto, que até quem não acreditava precisou admitir que algo divino havia tocado aquele presídio. Agora deixa eu falar com você por alguns minutos. Sabe, muitas vezes caminhamos pela vida carregando dores, culpas, acusações e medos que ninguém vê. Alguns estão presos não em celas de ferro, mas em celas emocionais. Ansiedade, traumas, solidão, desespero. Outros carregam injustiças que sofrem em silêncio, esperando que Deus faça algo, alguma coisa, qualquer sinal de que Ele ainda está ouvindo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez tenha orado como Hannah: "Senhor, só fica comigo." A boa notícia é que Ele fica. Ele sempre fica. A luz que visitou aquela cela não foi só para Hannah. É uma lembrança de que Deus ainda se move, ainda responde, ainda resgata e ainda interfere em situações que parecem completamente perdidas. Agora, te faço duas perguntas que podem mudar a sua vida. 1. Qual é a oração que você tem medo de fazer, mas que precisa fazer hoje? 2. O que Deus poderia transformar na sua vida se você realmente entregasse isso nas mãos dele? Pensa nisso com calma. Talvez esse seja o seu momento de reencontro com Deus. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Que o mesmo Espírito que visitou aquela cela visite agora esta casa, este quarto, este coração. Traz paz, traz cura, traz consolo. Mostra que o Senhor está perto, mesmo quando tudo parece perdido. Renova a fé, fortalece quem está cansado e levanta quem caiu. Que a tua luz brilhe nas nossas escuridões e que o teu amor escreva uma nova história na vida de quem ora comigo agora. Em nome de Jesus. Amém.
Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário dizendo o que Deus falou com você através dela. Curta o vídeo e se inscreva no canal onde o milagre começa. Isso ajuda demais a espalhar histórias que fortalecem a fé e alcançam vidas. E antes de finalizar, deixa eu te lembrar de algo especial. Se você está passando por dias difíceis, existe um material que pode te ajudar muito. O e-book 33 Orações para Tempos Difíceis. Ele não é só um livro, é um guia espiritual com 7 desafios práticos que podem transformar sua vida de oração e trazer direção nos momentos mais pesados. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda apoia o crescimento deste canal. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.